Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer o meu review da RTX 3080 que está aqui na minha mão, um modelo imaginário. Na verdade eu não vou trazer o review hoje, porque a placa infelizmente não chegou no canal. Teoricamente está a caminho, um modelo customizado de parceiros da NVIDIA, não aquele Founders Edition que cá entre nós é muito bonito, mas na prática não vende no Brasil, então não adianta muito você ver aquele modelo. Enfim, hoje eu vou trazer os resultados de alguns sites que eu acompanho. Sempre que um produto no lançamento não chega aqui em tempo hábil, isso não é exatamente uma novidade, né? Acontece algumas vezes, eu trago testes de sites como TechPowerUp, o TechSpot, que é do Hardware Unboxed, para mostrar um pouco dos resultados, o consumo de energia, relação de performance por watt, performance por dólar, entre outras coisas. Nós já temos inclusive o preço das RTX 3080 no Brasil, que nesse presente momento, no dia 17 de setembro, estão esgotadas em todas as lojas, então eu acredito que chegaram pouquíssimas placas, ao mesmo tempo que as pessoas estão no hype e acaba acontecendo isso. E não só no Brasil, mas lá fora também, se você olhar a Newegg, a Amazon, tá tudo esgotado, pessoal. O pessoal comprou todas as placas que tinham disponíveis e não se sabe quando que elas vão aparecer. Enfim, galera, inclusive eu já estou até preparado aqui para fazer os testes das novas RTX 3080 e 3090 com uma fonte de energia um pouco mais robusta aqui, né? Brincadeira, pessoal, isso aqui é zoeira, né? Mas, realmente, um dos pontos negativos que o pessoal tem percebido aí, que na verdade já sabia, porque a NVIDIA tinha falado, o consumo de energia das placas aumentaram, né? 320 watts na 3080, 350 watts na 3090, boa parte disso por conta da quantidade de memória muito alta, são 24 GB de memória, e o pessoal às vezes não se lembra disso, mas memória RAM consome energia, então você tem muita memória na placa, o consumo de energia vai aumentar, mas é uma placa para um nicho específico, e o que importa hoje é falar de 3080, que foi o lançamento. 3070 fica apenas para o mês de outubro, dia 15 de outubro é o seu lançamento oficial, e visto esse momento do mercado, acabou de lançar a placa, esgotou, meu amigo, imagina a 3070, que o pessoal das lojas aqui no Brasil tem listado elas por R$4.000. Uma placa que alcança uma 2080 Ti custando menos que a metade do preço dela. Imagine quando tiver estoque, vai acabar em segundos os estoques das lojas. Vou comentar um pouco dos resultados do site TechSpot, lá do meu primo australiano, que o pessoal fala que parece comigo. Eles testaram em diversos jogos, eu vou mostrar apenas alguns dos testes, eu vou deixar na descrição caso você queira conferir todos os resultados, aqui eu vou dar a minha opinião, né? Enfim, aqui nós temos Resident Evil 3 DirectX 12, um game de 2020, rodando em 4K na qualidade máxima. Você observa que a 2080 está entregando ali 59 quadros e a 3080 104 quadros. Não foi exatamente o dobro da performance, mas foi um belo ganho, inclusive um ganho de performance legal em relação a uma 2080 Ti. E isso é interessante porque a 3080 custa menos que a 2080 Ti, ela foi lançada por $699. Aqui no Brasil mesmo, dólar alto pra caramba, né? Todo esse hype, a placa tá chegando por 5.200, 5.500, bem mais barata que uma 2080 Ti que custa seus 9.000 tranquilamente, né? Mais rápida que uma 2080 Ti, custando a metade do preço dela, quase, né? Adeus 2080 Ti nas lojas. Não significa, lógico, Lucas, eu tenho uma 2080 Ti, sua placa não virou um lixo do dia para noite. Você pode continuar usando sua placa por muito tempo, porque ela é muito forte. Vocês estão vendo aí como é que a placa roda um game em 4K, não é? Existiu aí uma diferença entre o que a NVIDIA prometeu de desempenho e o que os reviews mostraram. A NVIDIA falava assim, até o dobro de desempenho, só que em cenários mais específicos, que eu vou mostrar para vocês nos testes aqui do Hardware Unboxed. Tem testes que chega lá a 80%, 70%, tem testes que chega a dar o dobro de desempenho, mas normalmente varia de game para game, e especialmente os games mais recentes, eu percebi que eles estão ganhando mais desempenho. Os games mais antigos, que eles aproveitavam melhor da arquitetura do passado, como uma Pascal, como uma Turing, não estão escalonando tão bem em relação a essas duas placas, 2080 e 3080. Mas ainda assim a 3080 continua sendo uma placa bem rápida. Em Metro Exodus, no 4K, qualidade ultra, sem o Hairworks, 2080, entregando ali média de 73 quadros, 2080 Ti, 92 quadros, 3080, 124 quadros, cara. Entregando desempenho para você rodar
em 4K 120 Hz. Realmente a placa é absurdamente forte. E para o vídeo não ficar muito longo, pessoal, vou mostrar para vocês o resumo dos vários testes que eles fizeram em vários games, comparando o desempenho da 3080 com a 2080. Segundo o que eles mostraram em 4K, a 3080 é aproximadamente 68% mais rápida que a 2080. Tem games que dá mais diferença, como por exemplo Horizon Zero Dawn, recém-lançado 83%, Flight Simulator, recém-lançado 74%, Doom Eternal 70% e games mais antigos, Gear 5, 57%, Assassin's Creed Odyssey, 51%, já um game de 2018, Shadow of the Tomb Raider, 2018, 67%. Então vai variando de game para game. O que deve acontecer daqui para frente é os jogos mais novos que vão aproveitar dessas novas arquiteturas devem entregar um salto de desempenho melhor em relação a 2080. E também eles mostraram aqui a diferença em 1440p, que ficou em 47%. Então é uma placa que se sai melhor no 4K, onde exige uma maior carga em cima dela. Então tem resultados bem discrepantes. O Assassin's Creed Odyssey entregou mais diferença que o Flight Simulator, 30%. Né? Metro Exodus, 25%. Horizon Zero Dawn, 69%. E Resident Evil 3, 66%. E eles também têm o teste em relação ao 2080 Ti, porque aqui a gente está comparando, pessoal, flagship com flagship. A 3080 é a flagship da atual geração, assim como a 2080 Ti era da geração 20 dela. Nós vemos que a diferença é na média 31%, que é um bom salto de desempenho em relação a 80 Ti. Veja que é uma 80 entregando 31% mais de desempenho na média que uma 80 Ti, custando menos que ela. Então a 3080 Ti deve entregar pelo menos 50%, 60% em relação a essa placa. Você vê que também varia de game para game. Você tem ali o Wolfenstein 22%, Horizon Zero Dawn 43%, esses são os dois extremos. No geral, a gente tem ali 30%, 35% em relação a essa placa, ok? Agora mostrando aqui os resultados do site Tech Power Up, que testou não apenas o modelo Founders Edition, mas os modelos customizados dos parceiros. Eu trouxe aqui os resultados do modelo MSI, GameX Trio, de 3 fãs, um dos melhores modelos, diga-se de passagem. E aqui mostrando agora os testes em jogos com Ray Tracing, no caso o Metro Exodus com RTX em 4K, gráficos bem pesados. A gente vê que a 2080 com Ray Tracing faz 28 quadros, quase nos 30, enquanto que a 3080 modelo Founders Edition faz 54 quadros, está quase dobrando o desempenho. A 3080 GameX Trio customizada, 58 quadros, entregando também bem mais desempenho que uma 2080 Ti, que estava fazendo ali cerca de 37 quadros em 4K, né? E aí você pode, obviamente, desligar o Ray Tracing e vocês estão vendo os resultados aí, tá? Agora nós temos aqui o Game Control, ele testou mais opções de DLSS, Ray Tracing, enfim. Então você vê que a 2080, apenas com o Ray Tracing está entregando 15 quadros. A 2080, quando você coloca com o DLSS também, ela está entregando 28 quadros, ela já melhora bem. E o DLSS nesse game é a versão 2.0, então o visual do game fica legal. Já até mostrei isso para vocês aqui no canal. Enquanto isso, a GameX Trio 3080 está entregando 29 quadros. E quando você liga o DLSS, 55 quadros. Então ela também está entregando quase o dobro de desempenho quando se usa Ray Tracing, quando se usa DLSS, porque esse foi um tipo de recurso que melhorou também nas novas placas. O suporte a Ray Tracing, o suporte a DLSS ganharam novas gerações e as placas ficaram realmente mais rápidas nesse sentido, tá bom? Agora falando, pessoal, do calcanhar de Aquiles, né? Pô, Lucas, as placas estão consumindo mais energia, realmente estão, cara, mas tem duas formas da gente olhar esse ponto. Olha só, lembra aquelas placas da AMD, tipo Vega 64, né, que realmente chegavam lá em cima? E se você olha aqui, a 3080 Founders Edition está consumindo quase o mesmo, cerca de 11 watts a mais que uma Vega 64. Então se você compara apenas o consumo, pô, realmente a placa está consumindo muita energia. Mas em relação a uma Vega 64, ela entrega muito mais desempenho. A mesma coisa ali se você olha em relação a uma Radeon 7, em relação a uma 2080 Ti que está entregando cerca de 30 watts de diferença, ela entrega um desempenho melhor que uma 2080 Ti, cerca de 30%, como a gente viu no Hard Unboxed. Então mesmo que o consumo de energia aumentou,
como a performance da placa aumentou, ela ainda tem uma boa relação de performance por watt, ok? Mas de fato, o consumo bruto aumentou. E o modelo MSI aumentou um pouquinho mais, provavelmente por causa do RGB e 3 fãs, enfim. Mas a gente tem que relacionar isso aqui com a performance. Se você olha a performance por watt em Full HD, são um dos gráficos mais legais que eles fazem. Aqui nós vemos que quanto mais altos são essas barras, melhor é o resultado. A gente vê que Full HD, a 3080, tem uma performance por watt melhor que uma 2070 Super, que consome menos energia que ela, mas proporcionalmente em relação à performance, a 3080 entrega mais performance. Ela tem um desempenho parecido com uma 2080. Consome mais, só que ela entrega mais desempenho também. Isso é muito interessante, você saber relacionar com a performance, ok? Aqui nós temos a performance por watt em 4K, que é o território dessas placas, e vocês observam que em 4K a 3080 tem simplesmente o melhor resultado. Ela consome sim, 300 e tantos watts, só que ela entrega o melhor desempenho de todas essas placas, por isso ela fica com o melhor resultado por watt. Ok, e agora nós vemos aqui a performance por dólar. Já que o preço em real já foi soltado, mas o real é instável, vamos comparar por dólar por enquanto. Nós vemos aqui, pessoal, que a 3080 em relação à 2080 Ti melhorou seu desempenho por dólar, vocês estão vendo aqui no teste, mas realmente em Full HD você tem placas que têm um melhor custo-benefício, como uma 1060, uma 1080, uma 5700, certo? Então ela não vai performar tão bem assim quanto se você olha a performance por dólar em 4K, que é onde realmente é o território dessa placa, e você vê que a performance por dólar em 4K da placa está lá em cima. Ela tem um desempenho melhor em relação a 2070, 1660, 5700 XT, Vega 56 e outras placas. A 580 fica com a melhor performance por dólar, porque realmente essa placa ficou muito barata, mas a gente não pode comparar só por esse ponto. Então a melhor placa aqui é a 580, porque ela tem a melhor performance por dólar, mas a 580 em 4K não vai entregar o mesmo desempenho que uma 3080. O desempenho é bem abaixo de uma 3080, né? Então isso aqui é um parâmetro, mas você tem que avaliar com cuidado, tá? Sabendo de todos esses pontos. Enfim, pessoal, e aqui nós encerramos essa breve análise, espero que tenha sido útil, né? Apesar de eu não ter a placa em mãos, muito em breve deve chegar. Eu vou trazer o unboxing, todos os testes, na minha metodologia, com os games que eu costumo trazer. Agora mostrando para vocês o preço aqui no Brasil, né? Vendeu tudo pelo que eu vi. A 3080 na loja Kabum apareceu a partir dos 5.299, modelo TUF, 5.319 Zotac, e vai subindo gigabyte, 5.449, MSI Vento 5.599. Na Terabyte, o mais barato foi aquele modelo da PNY, o XLR8 por 5.529. Você tem vários outros modelos, Aorus, você tem modelos Gigabyte, Gaming, Windforce, Asus Strix, enfim. Bom, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Em breve eu trago os meus resultados quando a placa chegar aqui. Enquanto isso eu já vou instalando a minha fonte de alimentação, deixando tudo preparado aqui na minha bancada, ok? Patrocinadores na descrição, fique à vontade para visitá-los caso vocês queiram, e um grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.